Filosofia da ciência. Nessa aula a gente vai ver a transição da ciência antiga para a ciência moderna. Eu gostaria muito que vocês observassem nessa obra de arte o Galileu apresentando a luneta. Olha que coisa interessante, a gente já sabe de cara que nós temos aqui a primeira característica da ciência moderna, a observação. Portanto, que fator? O dado empírico. Portanto, o conhecimento científico moderno não está mais baseado na contemplação da natureza, como faziam os antigos, mas é o conhecimento empírico. Quando eu falo conhecimento empírico, conhecimento baseado na observação dos fenômenos. Quem vai começar com esse processo? Vai ser Copérnico. Copérnico ele vai trazer à luz a teoria do heliocentrismo. Olha, lembra que a teoria anterior era o geocentrismo ptolomaico. Agora aqui nós temos o que? O Hélios, que é o Sol, e o Kentron, no centro do universo. Vocês já perceberam que essa visão ela vai colocar em xeque toda a visão, toda a mentalidade do homem medieval, que segundo a Bíblia é o que? O centro do universo. Então o que ele fez? Ele coloca o Sol no centro do universo. Então, portanto, ele parou o Sol e moveu a Terra. Está vendo como ele deu um salto de qualidade na noção de senso comum. E ele cria então essa hipótese científica que vai ser justificada matematicamente à frente por Galileu. E vai surgir então aqui a astronomia moderna. Vamos dar uma olhada nisso então. Estamos agora diante de Galileu. Galileu, como você viu na figura lá atrás, ele vai fazer o quê? Ele vai observar a Lua com a luneta. Ó, observar. Portanto, ele vai colher da experiência, via indução, aspectos parciais. Então vamos dar uma olhada. Ele usa o telescópio, vamos lembrar da palavra telescópio, do grego tele, longe, scopio, observar. Então ele vai observar de longe o que? A Lua. Então ele vai perceber o que na Lua? Uma série de manchas na superfície da Lua. Olha, ele vai ver montanhas, ele vai ver vales na Lua. Mas olha que coisa interessante, o que a ciência antiga falava? Que quanto mais distante da Terra, mais perfeito seria. Mas por que ele está percebendo essas manchas, essas montanhas e esses vales? Portanto, ele está fazendo uma crítica à ciência antiga. Portanto, ela não está mais respondendo ao dado empírico, ao dado da observação. Então, olha, nesse sentido, os astros, aquilo que ele está observando, não poderiam ser diferentes da Terra. Como assim? Olha, as leis naturais que valem aqui vão valer também para todo o universo. Portanto, ele lança a mão da hipótese da astronomia moderna, que é a geometrização do universo. A matemática é o livro no qual está escrito o sentido e o significado das coisas. Outro filósofo que vem acrescentar um dado objetivo a essa construção é o Descartes. Descartes está preocupado com o quê? Vamos dar uma olhada nele. Então, olha, Descartes está preocupado com um método de investigação filosófica e científica, ok? Então, vamos dar uma olhada. O universo, para o Descartes, também para Galileu, é uma grande máquina. Então, portanto, ele vai lançar a ideia de mecanicismo, que o universo é mecânico. Como se o universo fosse um relógio e Deus o grande relojoeiro que dá corda, que move esse universo. Vamos dar uma olhada então no pensamento de René Descartes, ou Cartésios. A primeira questão a ser colocada é que ele é racionalista. Lembre-se, bebeu na mesma fonte de Platão. Ele coloca no centro do conhecimento a razão. Ele é racionalista. E olha só a formação dele. Descartes foi formado na escolástica pelos padres jesuítas. Então você lembra do que é verdade para a escolástica, né? Ela se dá através do argumento de autoridade. Então está escrito na Bíblia, foi dito por um santo, por um papa da igreja, é verdade. E uma das coisas mais interessantes, o Descartes sai formado advogado e ele vai percorrer o mundo. Então ele vai se defrontar com várias culturas. E ele vai perceber que não há um acordo em relação ao conhecimento das coisas. Cada cultura foi criando um mundo, um universo próprio para si mesmo. Então o que o Descartes faz? Ele vai criar um método de investigação da natureza e esse método ele vai fazer o quê? Ele vai considerar falso todas as coisas. Portanto, ele vai colocar todas as coisas em dúvida. Como assim? Primeiro, os sentidos. Você já observou que uma coisa próxima de você tem um tamanho e se você tomar distância dela, ela tem outro tamanho? Então os sentidos não são confiáveis. Olha, você já pensou? Ele vai colocar
colocar em dúvida se de fato ele existe. Será que agora, você que está me assistindo, você está acordado ou você está dormindo? Será que toda vez que você acorda, você entra no sonho? E toda vez que você dorme e sonha, você entra na realidade? É possível, então, colocar, de fato, o espaço que você existe em dúvida? Claro que é. Será que você tem um corpo? Como assim tem um corpo? Olha, só para você ter uma ideia. Você já viu aquele pessoal que amputou uma parte do corpo? Isso, ele continua sentindo. Se você consegue sentir algo que não existe, será que de fato você tem um corpo para sentir ou o corpo é pura ilusão? Então, olha, nós podemos colocar em dúvida todas as coisas. Ele utiliza isso como o quê? Método. Vamos fazer o seguinte, até na matemática o Descartes vai colocar em dúvida. Será que não existe um gênio enganador que faz com que eu não conceba as coisas tais como são? Então, portanto, o método da dúvida, o ato de duvidar, vai salientar uma coisa que é indiscutível. Como assim? Ué, se eu estou duvidando, eu estou o quê? Pensando. Nossa, é verdade. E quem pensa enquanto pensa, existe. Aí vem aquela séria frase de Descartes: penso, logo existo. Como a gente vai dizer em latim, cogito ergo sum. Porque duvidar é pensar. E se eu estou duvidando, eu estou o quê? Pensando. Essa é a primeira verdade, e você percebeu que é uma verdade de pura razão. Que daí ele vai começar a investigação da natureza, tendo como base a matemática. David Hume tem uma visão totalmente diferente da de Descartes. Enquanto Descartes é racionalista, David Hume é empirista. Então, ó, empirismo inglês do século XVIII. Então, o que a gente já sabe do empirismo? Que todo conhecimento vem da onde? Dos sentidos. Vamos tentar entender como é que se dá esse processo. Você pega a sua mão e passa sobre qualquer objeto. Vai causar o quê? Sensações. Liso, áspero. Essas sensações eu vou ordená-las, eu vou organizá-las através de proximidade física ou necessariamente cronológica, no tempo. E ela vai causar o quê? Uma percepção. A percepção sempre é a percepção de um objeto. Então, por exemplo, você está vendo a tela do computador. Então você está tendo o quê? Várias sensações ordenadas, formar o quê? A percepção. E o mais interessante, você viu várias telas de computador. Então, portanto, você vai conhecer através do quê? Da repetição. E essa repetição se dá através do quê? De hábito. Você está habituado a ver as coisas. Então, o conhecimento vai se dar através do quê? Dos sentidos. Sentidos causam sensações, percepção, que são criados o quê? Repetição, hábito. Eu já vi várias coisas. Então, necessariamente, isso vai ficar impresso na minha mente como se fosse o quê? Uma ideia. Por exemplo, eu tenho a ideia de praia. Por que eu tenho a ideia de praia? Olha, porque eu sou um ser de sentidos, e os sentidos me causaram sensações, sol, água, areia, que formaram o quê? A percepção. E como eu já fui em várias praias, isso se repetiu, que construiu o que na minha mente? Uma ideia. Está impressa essa ideia na minha mente. E está guardada onde? Na minha memória. Quando eu começo a articular as ideias na minha mente, eu começo a fazer o quê? A pensar. Ah, então surgem os pensamentos. Olha que coisa interessante, então. Como é que surge, então, uma ideia? Sensação, percepção, repetição, hábito, está lá a ideia. Mas olha, eu vou lançar a mão agora de uma ideia. A ideia de causalidade. Tudo que existe tem um anterior que gera necessariamente um posterior. Então, como é que se dá esse processo? Por repetição, por hábito. Mas espera um pouquinho só. Será que de fato eu tenho acesso às coisas? Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Ó, você vai pegar agora uma caneta e vai soltar. O que ela vai acontecer? Ela vai cair. Se ela vai cair, eu vou soltá-la de novo. O que vai acontecer? Ela vai cair. Então, será que de fato as coisas se repetem ou é você que vê as coisas acontecerem? David Hume vai dizer o seguinte: e se uma vez não acontecer, todo o princípio de causalidade cai por terra. Mas, professor, sempre vai acontecer. Ah, então você tem acesso ao sempre. Não, você não tem acesso ao sempre. Então, David Hume faz uma crítica ao princípio da causalidade, chegando a uma postura que eu vou chamar a postura de cético. O que é o cético? O cético é aquele cara que pergunta, é o cara que duvida, é o cara que questiona, mas chega ao quê? A impossibilidade do conhecimento. Podemos concluir então que o hábito, a repetição, não é suficiente para fazer o quê? Para autorizar o raciocínio indutivo. Portanto, David Hume está fazendo crítica ao quê? Ao princípio da causalidade como base da ciência. Mas, professor, como é que se dá esse processo na indução? Olha, quem vai resolver essa questão
é o Karl Popper? Ó, já estamos aqui no século XX. Então vamos dar uma olhada no pensamento de Popper. Popper vai trabalhar com a teoria científica. Lembre-se, teoria. Então é uma hipótese que eu vou tentar justificá-la. Mas ele pergunta antes, o que é ciência? Olha, ciência é aquilo que é refutável. Eu só refuto as coisas que têm objetividade, que têm base empírica. Então, por exemplo, o Sol vai nascer amanhã? Eu só posso refutar. Qual vai ser o momento do eclipse? Eu posso refutar. Agora, por exemplo, eu posso refutar, olha, tem 3 ETs assistindo aula com você. Como é que é? Tem 3 ETs assistindo aula com você. É refutável isso? Não, porque não tem objetividade alguma. Os ETs construíram as pirâmides do Egito. Tem base empírica? Tem base objetiva? Não. Então eu nem discuto isso, porque não é ciência. Então, quando eu posso fazer experiências e posso provar o contrário. Olha, o eclipse que você fez foi em horário diferente, não deu certo. Ótimo, isso é ciência. Então, portanto, a ciência é aquilo que me dá condição de fazer experiência. E eu posso provar ou não. Ah, entendi. Astrologia. Não, astrologia não é ciência. Mas ela não trabalha com previsibilidade? Não, isso é muito vaga, não tem objetividade. Tá claro? Entenderam o pensamento do Popper? Portanto, vou chamar o pensamento do Popper de falsacionismo, que significa eu posso falsear via experiência, provar ou não se aquilo que você está pensando é verdadeiro.